Olá, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Direito de preferência. Toda vez que a gente pensa em um leilão, a gente lembra da figura do leiloeiro fazendo ali o questionamento depois de receber um lance. Alguém dá mais? Ou seja, a regra para você participar em um leilão é que você oferte um lance superior ao lance corrente. Então, a primeira pessoa que vai participar do leilão pode ofertar o valor mínimo para participação. Já a segunda, terceira e tantos outros interessados que possam ter nesse leilão, caso queiram ofertar, terão que respeitar o incremento mínimo. Então imagine ali que tenha sido recebido um lance de R$ 100.000 pela arrematação de um imóvel em leilão. Se o incremento mínimo para a participação nesse leilão for de R$ 5.000, por exemplo, você não poderá ofertar R$ 101.000, R$ 102.000, terá que no mínimo ofertar R$ 105.000. Poderá, claro, colocar diretamente R$ 106.000, 110, 115, quanto você quiser, mas nunca poderá colocar nenhum valor inferior ao incremento mínimo. E conforme forem ofertadas ofertas e chegando ao final do leilão, será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, aquele que pagar mais pelo bem que está sendo leiloado. Essa é a regra para participação no leilão. Ganha quem paga mais. Quem tiver interesse, se prolongar na disputa e pagar mais, vai levar esse imóvel. Dessa forma, todos os interessados ficam em igualdade de condição. Quem desejar ofertar terá que respeitar o incremento mínimo e o arrematante, aquele que pagar mais, vai ter levado o imóvel porque superou os demais na disputa em igualdade de condições. Todos que quisessem participar teriam que respeitar o incremento mínimo. Então, essa é a regra no leilão. Ganha quem paga mais e todos disputam em igualdade de condições. Contudo, existe uma situação legal, ou seja, prevista na lei, em que determinadas pessoas têm preferência na arrematação. E o que significa dizer que essas pessoas têm preferência? Significa que essas pessoas não terão que respeitar alguma situação oponível a todos para participação no leilão. Como eu disse, todos que desejam participar no leilão têm que ofertar um incremento mínimo, mas a pessoa que tem preferência na arrematação não precisará ofertar com o incremento mínimo. Então significa que essa pessoa, no quesito oferta, incremento, não está em igualdade de condições com os demais. Essa pessoa tem preferência. E essa preferência se materializa no leilão por uma oferta no mesmo valor do lance corrente. Então, como dissemos, se o valor mínimo para arrematação de um imóvel é R$ 100.000 e uma pessoa deseja ofertar o mínimo, ela pode ofertar. Qualquer um que deseje cobrir essa oferta, que deseja ser o arrematante, ele precisará respeitar o incremento mínimo que no nosso exemplo foi de R$ 5.000. Colocando um lance de R$ 105.000, a pessoa estará à frente na disputa. Mas se for uma pessoa que detém preferência legal para participar, ela não precisará ofertar um valor com incremento. Neste exemplo, ela poderá ofertar o valor de R$ 100.000 para arrematação e mesmo havendo igualdade nos valores ali das ofertas, esse licitante com preferência estará à frente na disputa. Se esse leilão terminar com uma oferta de R$ 100.000 por um interessado sem preferência e a oferta de R$ 100.000 pelo interessado que tem preferência na participação, ele será considerado arrematante. E aqui é importante destacar que o direito de preferência ele é um direito que deve ser usado no leilão, ou seja, na vigência do leilão, o interessado precisa participar, precisa se cadastrar no site do leiloeiro, precisa se habilitar para participar no leilão e precisa, na vigência do leilão, ofertar a sua proposta. Então, não é possível o exercício do direito de preferência posteriormente ao leilão.
ele precisa ser utilizado no momento em que o leilão estiver acontecendo, ou seja, na sua vigência. E quem tem preferência para arrematar em leilão? No Código de Processo Civil, que é a lei que regulamenta o leilão judicial, há 2 artigos que dispõem sobre a preferência na participação. O primeiro artigo que a gente vai comentar aqui é o artigo 892, parágrafo 2º. Neste dispositivo legal estão descritas as pessoas que têm preferência na arrematação em leilão. E essas pessoas são o cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente do executado. Então, se estiver sendo levado um imóvel a leilão e o cônjuge ou companheiro ou um filho ou, por exemplo, um dos pais do devedor desejar arrematar esse imóvel, ele terá preferência legal. Ele poderá participar do leilão, ele estará em igualdade de condições com os demais licitantes em relação a todos os itens do leilão, com exceção do lance, com exceção do incremento. Então, na vigência do leilão, uma dessas pessoas poderá fazer uma oferta equiparando, colocando um lance pelo mesmo valor do lance corrente. E se o leilão terminar dessa forma, ele será considerado arrematante. E aqui um destaque importante. Se a pessoa oferta um lance, aqui no nosso exemplo, existe um lance de R$100 mil, vem o licitante com preferência e coloca também um lance de R$100 mil. Se outra pessoa cobrir, alguém que não tem preferência, ou seja, colocar aqui um lance de R$105 mil, o licitante com preferência precisará fazer uma nova oferta caso queira continuar como arrematante. Nesse caso, ele precisará colocar um valor de R$105 mil. Então, toda vez que alguém elevar o valor da disputa, para que o licitante com preferência seja considerado arrematante, ele precisará também fazer a oferta equiparando o valor ao último lance corrente. Da nossa fala aqui, já ficou até um indício do motivo pelo qual a legislação traz essa preferência. Quem tem preferência, como dissemos, cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente do executado. A vontade do legislador, a vontade da lei nessa situação é fazer com que o bem que esteja sendo arrematado possa ficar ali no núcleo familiar do executado. A situação de execução é algo complexo, algo complicado, algo desgastante. Então, se puder ser resolvida a execução mediante a arrematação, mas mantendo esse bem arrematado no núcleo familiar do executado, pode ser menos gravoso a ele. Então, por isso, a legislação possibilitou que essas pessoas façam a arrematação e concedeu a elas a preferência. Ainda nesse raciocínio, existe um outro artigo da lei que traz mais uma pessoa que tem preferência na arrematação, que é o coproprietário. Nós já temos aqui no nosso vídeo o leilão de fração, leilão de parte do imóvel ou até mesmo leilão do imóvel inteiro, mas que exista a figura de um coproprietário, que é uma pessoa que também é dona do imóvel, mas que não é executada. Assista esse nosso vídeo que a gente trata bastante sobre esse tema. Mas pensando aqui, se existe um imóvel sendo levado a leilão e existe ali um coproprietário, ou seja, uma pessoa que é proprietária também desse imóvel em conjunto com o executado, mas que ele não é executado, ele poderá perder esse imóvel em virtude do leilão para satisfazer aquela dívida. Caso o imóvel seja vendido, esse coproprietário receberá o valor correspondente à parte dele no imóvel. Mas caso ele queira arrematar esse imóvel, ou seja, caso ele não queira perder, a legislação dá preferência a essa pessoa. E aqui o fundamento é semelhante ao do artigo 892. Pela lei, pelo fato da pessoa ser coproprietária, ela está sujeita a perder esse imóvel, está sujeita a perder esse bem em virtude da dívida do outro. Quem não quiser correr esse risco, não compre um imóvel em copropriedade. Mas se a pessoa comprou e está sujeita a esse risco, nada mais justo que a legislação permitir a ela a compra com preferência. Isso porque não se inviabiliza a execução, ou seja, o credor vai receber, o processo judicial poderá ser encerrado e o imóvel não sairá
da propriedade dessa pessoa que já tinha uma parte do imóvel e pode passar a ter. Ou seja, essa situação será menos gravosa para essa pessoa, sem prejuízo da arrematação, sem prejuízo da satisfação do processo judicial. Então, se você estiver participando de um leilão e verificar que alguém ofertou um lance sem um incremento, pode ser que essa pessoa tenha a preferência. Converse com o leiloeiro para entender. No site da Alfa Leilões, por exemplo, quando existe um licitante com direito de preferência, vai uma bolinha ali destacando essa pessoa. E ao clicar nessa bolinha vem a informação de que se trata de um licitante com preferência. E se você tiver alguma dúvida, você pode fazer contato com a Alfa Leilões. Mas caso você esteja participando em um leilão e não tenha objetivamente essa informação, mas você veja a oferta de um lance sem incremento, você poderá conversar com o leiloeiro para entender melhor essa situação, para entender se de fato essa pessoa se enquadra nessas situações que descrevemos aqui do artigo 892 e do artigo 843, para que você tenha uma perfeita percepção sobre a situação desse leilão. Aqui nós tratamos desses dois artigos, mas existem outras situações que podem ensejar o direito de preferência se forem reconhecidos pelo juízo do processo. E aqui as situações são várias, então caso exista ali um licitante com preferência, você pode questionar ao leiloeiro, que ele vai te dizer o fundamento, se é o artigo 892, se é o artigo 843, ou se é alguma outra fundamentação que tenha sido reconhecida ali pelo juiz que determinou a realização do leilão. E se você estiver vivenciando uma situação de execução por alguém no seu núcleo familiar, você já sabe que, caso você seja cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente dessa pessoa, você poderá fazer essa arrematação com preferência legal para facilitar que esse imóvel continue dentro do núcleo familiar originário. E já fazendo aqui uma distinção, muitas vezes somos questionados sobre preferência na arrematação por inquilino, porque existe na lei do inquilinato a preferência de arrematação do inquilino no caso de venda do imóvel por parte do proprietário, mas isso é uma situação subjetiva relativamente à vontade de vender. No leilão, o imóvel é leiloado não por vontade do proprietário, mas por ordem judicial, é uma venda forçada. Então o inquilino não tem preferência na arrematação de um imóvel em leilão. Com isso concluímos o conteúdo desse vídeo. Recomendo também que vocês vejam aqui o vídeo feito anteriormente sobre leilão de fração ideal, para que você possa contextualizar com o que dissemos aqui neste vídeo. E também deixe aqui seu comentário, sua dúvida, teremos um grande prazer em conversar com você. Sugira uma pauta para os próximos vídeos e se gostou do nosso conteúdo, curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que desejam conhecer do leilão de verdade e aguardo vocês no próximo vídeo.